Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir a autoridade de Cristo Jesus e os cuidados humanos. Muito bem, olá queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso estudo da Palavra de Deus, o livro do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 13 e agora indo para o verso de número 22. Nós estamos analisando o que são os efeitos da autoridade de Deus, como pensar no direcionar da autoridade de Deus, como ela trabalha e funciona nas nossas vidas e quais são as formas de reação da autoridade de Deus diante de cada determinada circunstância. E hoje nós vamos estudar sobre a circunstância do foco do verdadeiro cuidado e meta mental, né, entre a ambição e os deveres, entre as riquezas e as importâncias do ser humano. Qual é a opção de escolha quando a autoridade de Deus age e quando aparentemente parece que não há uma reação da autoridade de Deus naquela questão? Nós vimos isso no vídeo anterior, onde chegou alguém com uma dissensão por causa de uma herança, uma briga com seu irmão por causa de uma herança. Jesus disse: isso aí eu não vou entrar no assunto. Por quê? Porque lei, já é o cuidado exato de Deus, de que o ser humano, ele realmente cuide do próximo e dê o cuidado ao próximo devido. Quando ele não exerce o cuidado ao próximo devido, isso já é uma lei violada. Então Jesus, naquilo que a parte do humano já não está sendo feita, não tem como ele entrar. Porque a primeira coisa é o ser humano cumprir a parte dele. Se ele não cumpre, não tem como ele querer pedir ajuda para Deus. Deus faz o que é a parte dele, mas depois que o ser humano faz a dela. Vamos então fazer uma oração e darmos continuidade a como funcionam as autoridades de Cristo Jesus e os movimentos humanos, as movimentações humanas, como Jesus reage em cada questão. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Nós te louvamos, Jesus, por esse momento, diante da tua presença, Pai. Nós pedimos, fala conosco, seja a tua misericórdia, a tua bondade, o teu poder, a tua graça, a tua liberdade em todo momento. Nós te pedimos, Senhor, pelo poder do teu nome, Jesus. Fala conosco, o Senhor tem toda a liberdade, Espírito Santo. O Senhor tem toda a liberdade. Meu Deus Jeová, o Senhor tem toda a liberdade. Sê, Senhor, a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Desde agora para todos sempre, nós já te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós estamos observando, então, no último versículo que lemos da última live, diz assim: Jesus falando: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico com Deus. Aqui está falando não que Jesus é contrário àquilo que é um indivíduo, ele ter posses, cuidados, riquezas. Ele não é proibido de ter os cuidados de Deus, todavia, enquanto ele tem, antes das posses dele, a riqueza com Deus. O que é essa riqueza com Deus? A diferença entre ser rico só na terra e ter a riqueza com Deus. Então, verso 20 fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma e a tens preparado para quem será? Ou seja, alguém que estava cheio de riqueza exterior, mas que interiormente ele não estava sendo cuidadoso com a sua alma, com a forma de tratar a si mesmo, com a forma de tratar a Deus e com a forma de tratar os outros. Então, muitas vezes, a pessoa foca muito na riqueza exterior e esquece do bom tratamento da alma, o bom tratamento do espírito ao próximo. Deus está vendo esse tipo de tratamento, essa verdadeira sabedoria, o verdadeiro empreendimento de vida, que está lá em Tiago capítulo 3. E essa sabedoria é a que Deus está observando o homem sendo rico para com ele. Porque riqueza para com Deus é diferente da riqueza do mundo. O tipo de riqueza para com Deus é o ser humano que sabe valorizar e lembrar os valores de Deus, e valorizar e lembrar os valores do homem, e saber conciliar esses valores,
principalmente colocando Deus em primeiro lugar. Então aqui, aquele que não é rico para com Deus, independente do tanto de riqueza que conquistou na terra, não funciona. E aí ele precisa da ajuda de Deus, da autoridade de Deus, ele quer que a autoridade de Deus se exerça, mas ele está em maus tratos com o próximo, ele está devendo cuidado com o próximo. Quando ele está em maus tratos com o próximo, devendo cuidado com o próximo, o que acontece? Ele está em contenda. Uma vez que ele não está na origem de cuidado com o próximo, nem com ele, e ele vive em contenda, então o que acontece? Diz aqui, essa pessoa não está sendo rica para com Deus. Pode parecer rica por fora, pode parecer cheio de recursos, sejam eles financeiros ou emocionais por fora, mas para Deus ele não está sendo rico. E quando ele não está sendo rico diante de Deus, então de nada vale aquilo que ele obtém, ok? Então, nós vamos agora continuar a partir do verso 22 em diante a nossa meditação. Verso 22. Disse Jesus a seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai como crescem os lírios. Não trabalham nem fiam, contudo digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis que haveis de comer ou de haveis de beber, e não andeis inquietos, pois os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas, e vosso Pai sabe que as necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, onde o ladrão não chega e a traça não consome. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muito interessante essa passagem onde Jesus nos ensina o que é ser humano, o que é ser um humano e como agir e administrar a vida humana nas suas preocupações diárias, nas suas preocupações padrões, né? Aquelas preocupações cotidianas, sumárias de todo o indivíduo. Então Jesus começa a explicar aqui, primeiro, de que a autoridade de Deus, ela não entra em confusão de um indivíduo com o próximo, com o outro, e nem quando o indivíduo ele está com contenda interior dele com ele mesmo a respeito de alguma coisa. É interessante que Jesus aqui explica, nessa passagem de Lucas 12, verso 22 em diante, como Mateus 6 também, Jesus explica muito sobre o viver diário e a inquietação diária. Todo dia o ser humano ele é levado a se inquietar pelas coisas que ele pode ter, pelas coisas que ele pode viver, pelas coisas que ele pode fazer. E essa tendência a se inquietar, ela pode levar o indivíduo a se afastar da autoridade de Deus. Entendendo aqui melhor, como nós estamos vendo que a autoridade de Deus ela age quando a parte humana ela está bem definida mentalmente no seu dever de pensar corretamente, viver o pensamento correto. Uma vez que o indivíduo está numa fase, época, ou ele está dentro de uma mentalidade inquietante, consistentemente ansiosa, numa falta, numa ausência de
tranquilidade, quietude, essa constância de ansiedade e inquietação, ela vai afastando a autoridade de Deus de si. Ela vai afastando o poder de Deus de si. Porque Deus não trabalha, não opera onde tem contenda de um ser humano com o próximo, do ser humano com a sua própria origem, do ser humano com a sua própria definição interna, o seu estado interno de inquietação e de conflitos internos. Então, quando o ser humano entra em qualquer que seja o conflito, ele já está lejos, né, que chama a palavra espanhola, ele está distante, ele começa a ficar distante da possibilidade do efeito da autoridade de Deus sobre ele, porque ele não está em descanso, ele entrou em inquietação. Então Jesus conta o primeiro segredo: olha, para vocês serem todo dia supridos, e essa preocupação básica de qualquer ser humano, onde ele estiver, do que é o sustento dele, o que vai acontecer com ele, o que havereis de beber, de comer, de dormir, de calçar, para que essa inquietação, essa ansiedade, ela não tome conta, a primeira coisa é não estar apreensivo, inquietante, né? Em conflito interno. As coisas precisam estar sem conflitos. Agora, como estar sem conflito diante da necessidade? Como viver sem conflito diante de um período de necessidade? Precisa de algo, se está aguardando uma providência e não há cuidados. Como viver sem estar inquieto? E aí Jesus começa a explicar. Tanto que nos versículos anteriores, verso 21, Jesus explica: assim é aquele que para se ajunta tesouros. Ele diz: cuidado em ajuntar tesouros e não ser rico para com Deus. O que ele está dizendo? As coisas por fora da vida, os recursos humanos, os cuidados físicos, os cuidados carnais, no sentido de externos, físicos, não da carnalidade, mas os cuidados físicos do indivíduo, suprimentos materiais, não é erro, não é pecado pensar em se cuidar, pensar em providenciar, até então, porque Deus é fonte, Ele nos fez fonte. Ele diz que nós seríamos cabeça e nós emprestaríamos, não tomaríamos emprestado. Isso significa que Deus quer que nós tenhamos algo, porque ninguém faz nada sem recurso. O próprio Tiago diz: não adianta nada você dizer para o nu, né? Vai em paz, Deus te abençoe, e você não cobrir. E nem adianta tirar de um e colocar em outro. Ou seja, o que Deus está dizendo? Para a própria vida é necessário ter recursos. E não adianta tirar de um e pôr para o outro e deixar sempre faltando. Ou seja, todos devem trabalhar para ter o seu próprio cuidado e o seu próprio recurso. É pecado ter riquezas? Não é pecado ter riquezas. Diante de Deus é dever nosso sermos fontes para abençoar, para emprestar. Por isso que Deus nos fez com corpo físico, né? Nós temos uma boca que se alimenta, um corpo que se mantém, que se cuida, que se limpa, que se renova, que se lava. Tudo isso são formas de nós termos um exercício não só na questão do âmbito emocional, não só para a questão do âmbito espiritual, porque senão Deus podia ter feito não somente espírito, não precisava ter corpo. Se não fosse para Deus querer obras físicas no limite humano de cuidados, Ele não precisaria ter feito o ser humano com um corpo físico. Cada 24 horas Ele apaga, Ele dorme, Ele ressuscita na próxima manhã e segue vivendo. Tudo isso são milagres porque Deus quis trazer as obras dele para o estado de evidência também físico, material e realista. E realidade física, material. Senão nós seríamos apenas espírito. Porém, o engano das riquezas, o perigo das riquezas está em um indivíduo, em vez de ser primeiro rico para com Deus, ou seja, no bom tratamento da sua origem,
o bom tratamento do cuidado dos valores para com Deus, para com o próximo, ele se utiliza dos recursos que ele tem para fazer o que aconteceu versículos antes, na última live que nós lemos em Lucas 12:13, entrar em contenda com seu irmão. Então ele tem posses, ele tem riquezas, ele tem tudo dado por Deus, mas ele faz daquilo uma confusão. Ele faz do que ele ganha uma contenda. Quanto mais ele ganha, mais ele vira, ele se torna uma ferramenta de conflito. Mais essências, né? Quanto mais ele ganha, ele se multiplica, mais razão ele acha que tem no seu pensamento para entrar em discórdia, em desconfiança com os outros. Então, se as riquezas externas, se os recursos materiais, se aquilo que ele está tendo por fora está danificando a qualidade de vivência, de origem e de comunhão do ser humano nato da origem, tanto com Deus quanto com o próximo, não serviu nada a riqueza dele. Se for para viver discordando ou distanciando a unidade do ser humano com o próximo, de nada adianta os tesouros deste mundo. Jesus explica bem, pode ser rico, mas não pode esquecer primeiro de ser para com Deus mais rico ainda. Ou seja, tratar bem tudo que Deus nos confiou, porque se um dia o Senhor nos confia riqueza, ou seja lá qual tipo de riqueza, ou dom, ou talento, ou que Ele nos deu, foi para abençoar, para auxiliar, foi para trabalhar e ser mordomo do que Deus nos confia temporariamente. É por isso que o mais rico do mundo não consegue fugir da morte. A pessoa pode ter o dinheiro que for neste mundo. Chegou o dia dela, ela passa daqui. Por quê? Porque Deus deixou claro que todas as coisas que nós temos é uma mordomia. É um período que Ele nos empresta as nossas mãos para nós cuidarmos do que Ele deu. Agora, aquele que passa todas as gerações e todos os séculos, as pessoas vêm, nascem e morrem. Quem permanece é o Senhor Deus. Ok? Então, a autoridade de Deus para as finanças, ela funciona, não é simplesmente no fator do indivíduo profetizar e confiar em Deus e fazer prova de Deus, mas também o fator de como está o coração dele rico para com Deus. A autoridade de Deus para finanças, ela não funciona apenas pelo fator de dar o dízimo e também de fazer prova com Deus, de ofertar, mas também o estado do coração rico para com Deus. O que é isso? Se o indivíduo está ficando mais contencioso, inquietante, conflituoso dentro de si consigo mesmo, à medida que as riquezas são acrescentadas nele, na vida dele, ao redor dele, ou se ele está rico de coração para com Deus, com menos aflição, com menos angústia, com menos ressentimento, com menos ofensas entre ele para com o próximo. Tem pessoas que, conforme ele vai recebendo herança, ele vai recebendo riqueza, ele vai recebendo as posses, ele começa a ficar mais contencioso, ele começa a ficar inquietante, ele começa a ficar ressentido, amargurado, pesaroso, ofendido com as coisas que ele começa a conviver e com o passado. Tem pessoas que guardam uma mágoa, quanto mais ele tem posses, mais magoado ele fica. Então Deus diz, eu não posso ofertar, né? Se o meu filho não quer se perder, eu não posso ofertar riquezas ao domínio das mãos dele para ele cuidar temporariamente, porque essas coisas na terra são passageiras, é tudo do Senhor, nós cuidamos, mas é do Senhor. Eu não posso cuidar se o meu filho está amargurado, ressentido, ofendido, angustiado, preso no passado, porque essas coisas dificultam a vida e a bênção financeira na autoridade de Deus na vida do ser humano, do Filho de Deus, do servo de Deus. Então, antes de ser rico para, nesta terra,
na questão externa física, é necessário ser rico para com Deus. Não utilizar das posses que nós temos para contenda. Às vezes nós estamos tendo posses, estamos em contenda interior invisível. Ninguém está vendo, mas Deus sente a contenda que nós temos. Às vezes contra algo que está acontecendo diante dele. Ou contra um mandamento da palavra, um cuidado que nós devemos ter com a palavra e não estamos cuidando. Quando a gente não cuida do que Deus mandou, nós estamos em contenda com Deus. Então nem a oferta no altar, ele diz, você tem uma contenda, não é aquela coisa passageira, mas aquele tipo de contenda crônico que não sai, né? Os dias vão passando, o indivíduo está ali, ele tem alguma coisa contra alguém, para tudo e conserta seu coração, cura seu coração. Mesma forma, não só a oferta diante de Deus, mas a vida financeira, ela só é abençoada quando a contenda vai embora. Porque esse espírito inquietante, ele vai tirando o alvo, o foco correto da vida do cristão. E aí a autoridade de Deus, onde há contenda, ela não pode funcionar. Nem em questões de herança, nem em questões de suprimento, como começamos a ver aqui agora no capítulo 12. Primeiro a herança, no verso 13, agora questão de suprimento básico humano. A autoridade de Deus, se há contenda, se há inquietação, ela não desempenha o seu melhor fruto na área financeira do cristão. Então Jesus começa a dizer o segredo. Jesus disse aos seus discípulos, primeiro é preciso ser rico para com Deus. E ele disse, portanto vos digo, não estejais apreensivos ou inquietos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. O que ele está dizendo? Aquele que é briguento pelas coisas materiais, quanto mais ele ganha, mais ele se torna alguém conflituoso, contencioso com o próximo, inquietante com o próximo, amargurado com o próximo. O que é que acontece? Ele está dando mais razão para o que ele há de comer e beber. Ele está inquieto pela vossa vida sobre o que vai comer e pelo corpo que vai vestir, dando mais valor ao corpo, às vestes, do que à vida. O que Jesus está dizendo? Há necessidade de ter atenção entre o tratamento humano com o próximo, tratamento de essência de humanidade para com Deus, ou seja, lembrar de Deus, né, da forma como Ele quer que nós tratemos o próximo, a nós mesmos, durante o período que estamos administrando as riquezas. Por quê? Além de Deus estar convivendo conosco e vendo como a gente trata as coisas diferenciadamente, se a gente faz distinção quando a gente tem mais posses ou quando a gente tem menos, qual a diferença da nossa reação quando Deus começa, a estender as nossas estacas, ou seja, o nosso limite, começa a aumentar as nossas posses. Se a gente começa a ficar, no sentido comum a falar, grosso demais, intratável para com os outros, ou se a gente tem aquilo para abençoar. E às vezes abençoar não é você dar dinheiro para alguém, mas é você continuar sendo educado, gentil, honroso para com as pessoas e para com você. Ter honra, não é porque tem dinheiro você tem direito de desvalorizar outros ou de esquecer o cuidado com outros. E aí Jesus começa a dizer, tem muitos que entram em contenda por causa das posses. À medida que vai aumentando, ele vai entrando em inquietação e em contenda. E isso vai fazendo ele desvalorizar o foco real da vida. Qual que é o foco real da vida? O tratamento ao ser humano. Então a pessoa tem um pouquinho de dinheiro, vai conseguindo mais, vai conseguindo mais, vai conseguindo mais. Tudo bem, daqui a pouco ele vê que aquilo que ele está fazendo tem retorno,
tem recursos, tem como ele avançar, ele ter um pouco mais de ganho para o sustento dele, ele começa agora a trabalhar e o foco dele é tão grande que ele começa a destratar as pessoas. Ele começa a ser pobre para com Deus, que ele começa a tratar mal todos os envolvidos, ou quem está ali do lado, ou tratar mal a própria consideração das coisas de Deus, das essências de Deus. Ele vai destratando os pensamentos de Deus, destratando a lembrança de Deus, destratando a honra para com Deus. E quando vê, ele está dando mais valor às coisas materiais do que tratando bem a presença de Deus com a boa comunhão diante dele diária e para com o próximo que está ali na presença de Deus com ele diariamente. Então, o que acontece? As pessoas, por querer ganhar mais, desvalorizam os valores para com o próximo diante de Deus. Isso faz com que a inquietação aumente dentro do ser, os conflitos internos, a ansiedade se torna uma enfermidade e a necessidade começa a ficar agravante. Porque quanto mais inquietação, ansiedade, inimizade, contenda do ser humano, conforme a desunião, começa a aumentar na mesma proporção a necessidade de um lugar. Você quer suprir uma necessidade, você tem que tratar daquela área, da unidade daquele ambiente. Quando você trata a unidade daquele ambiente, você começa a ver a necessidade sendo suprida. Quando não tem necessidade sendo suprida, porque tem desunião naquele lugar. Então aqui é bem claro quando Jesus começa a contar o segredo de sermos supridos nas nossas necessidades básicas, de sermos ricos e nos tornarmos ricos financeiramente, materialmente. E quais são as hostes que impedem a riqueza diante de Deus? Quando o indivíduo não é rico para com Deus. O que significa isso? Quando ele não é tratável para com Deus diante de Deus. O que significa isso? A sabedoria lá de Tiago, capítulo 3, a forma de tratar o próximo, à medida que ele vai tendo mais riqueza, quais são os valores que ele continua honrando diante de Deus, né? E se ele está numa corrida por ter as coisas a ponto de desmerecer a vida dos outros, né? Tratar mal quem seja que esteja do lado dele constantemente. E Deus não é um Deus morto. O Espírito de Deus é um Espírito vivo que está convivendo conosco todo dia. Ele começa a ver o indivíduo preocupado com dinheiro e mal-humorado. Mal-humorado, intratável para com o próximo, para com a esposa, para com o filho, para com o parente, para com um funcionário. Mal-humorado todo o tempo, mal-humorado consigo mesmo, inquieto consigo mesmo. Não tem tempo para descansar, não tem tempo para se organizar. O que acontece? Tudo isso Deus vai se sentindo, porque a convivência de Deus conosco é real. Incomodado, peraí. Eu não posso confiar mais riqueza para o meu filho. Porque quanto mais eu confiar a riqueza para o meu filho, ele vai ficar, mal educado com as pessoas, não vai cuidar bem de nada, menos dele ainda. E vai esquecer dos meus valores. Quer dizer, não vai ser rico para com Deus. Aí Deus olha e fala, não posso dar tanta riqueza. Conforme a educação dele e conforme ele diminuir as mágoas, a inquietação interna, os conflitos internos dele, aí eu posso confiar as posses. Agora, se for para criar contenda, eu não posso confiar mais posses nas mãos dos meus filhos. Então, Jesus diz, é a inquietação, é a contenda, é o indivíduo começar a destratar o próximo e se preocupar mais com coisas que faz com que a pobreza e a necessidade cresça no ambiente. É deixar o foco de olhar para a vida, tratar bem o humano, ele mesmo e Deus, que é a lei dos mandamentos oficiais. Amar a Deus acima de todas as coisas, tratar bem, conviver bem com Deus todo dia. E amar o próximo, conviver bem com o próximo, assim como a si mesmo, conviver bem consigo mesmo, todos os dias, acima de todas as coisas. Mas se o indivíduo não está ligando para o jeito que ele cuida dele, não está ligando para o jeito que ele cuida dos seus,
não está ligando para o jeito que ele cuida do próximo, não está ligando para o jeito que ele cuida das coisas de Deus. Deixa Deus para o final de semana. E ele está correndo com toda a falta de educação e amabilidade para com o próximo, com os valores humanos, de origens humanas, atrás do dinheiro, vai faltar. A escassez continua. Por mais que ele ganhe, como a Bíblia diz em outra parte, em Isaías, né, o rendimento não há nenhum. É como se ganhasse e entrasse num pacote furado. Por quê? Não tem resultado. Porque deixou de ser humano. Deixou de atender os tratamentos humanos primários para correr em milésimas e milhões de importâncias secundárias. E Deus está lá olhando. Você vai ser rico para comigo? Antes de ser rico na terra, tem que ser rico para comigo. Como é que eu sou rico para com Deus? Tratamento bem. Pode estar, né, andando em dinheiro. Pode, sei lá, né, viajando na maionese da do ouro. Independente do que seja. Que tudo isso é da terra, é material. Deus pode transformar, assim, instantaneamente. Mas como é que está o tratamento do ser humano? Primeiro com Deus, considerações com Deus, e depois o tratamento do ser humano com o próximo. E é interessante porque nós vemos um exemplo de José. José estava muito bem depois que foi vendido pelos seus irmãos, foi como escravo na casa de Potifar. Ele estava trabalhando muito bem, estava desempenhando muito bem. Quando ele chegou lá, aí a senhora disse para ele, né? Já que você está se dando muito bem com tudo, então vamos fazer alguma coisa de errado? José disse, não. Eu não vou pecar diante de Deus, nem diante dos homens. O que José estava dizendo ali? Eu sei que tudo que se faz é Deus quem põe nas mãos e confia. Ele está assistindo, Ele está aqui, é diante dele que nós vivemos. E aí Deus pôde, por mais as provas que José passou, continuar confiando nas mãos de José o que Deus queria, uma nação. Deus confiou nas mãos de José não só o Egito, não só o Faraó, mas as nações ao redor. Por quê? Porque José não utilizava dos recursos que ele tinha, daquilo que vinha nas mãos dele, para contender, ir contra, arrumar briga, conflito, confusão, inquietação, inimizade, né? Aquela ranzinza, aquela contrariedade contínua, nem com o próximo, nem dentro dele mesmo, e nem para com Deus, contrariando alguma linha com Deus. Não, ele não contrariava nenhuma linha contra Deus. Como é que manda o beabá de Deus? É desse jeito, então é do jeito que Deus manda. Não tinha nenhum pontinho fora. Então, a gente quer ser rico, né? Quem não quer ser rico? Pergunta aí quem quer dinheiro. Oh, beleza. Mas quem quer honrar o bom tratamento constante, independente das circunstâncias diante de Deus? Quem quer guardar e lembrar de tudo que Deus ordena e obedecer na origem? Quem quer realmente obedecer na fonte da origem os valores em Deus humanos, para consigo mesmo, para com ele mesmo, para com Deus e para com o próximo? A gente vai ganhando e vai passando por cima, né, de tudo. Depois quer que Deus abençoe, quer que Deus lembre, que multiplique, que derrame, né, do dom de riqueza, de multiplicação, mas a gente não quer unidade. Não quer largar a ansiedade, não quer largar a inquietação, as ofensas, as contendas. A gente não quer. A gente quer que o nosso ambiente prospere, mas a gente quer carregar a contenda junto. Prosperidade financeira e contenda não existe. Juntas não existe. Então aqui, Jesus começa a dizer, quando aquele que quer ser rico, ele se preocupar primeiro em ser humano, ele se preocupar primeiro em ser filho de Deus,
Porque muitas vezes você quer ser humano, quer cuidar do próximo, quer fazer o gosto dele, e o gosto dele está contrariando Deus. Deus não abençoa também, não. Não adianta você pôr o humano, né, no lugar mais privilegiado do que o Deus, do que os valores de Deus. Não vai adiantar nada. Perigoso você perder o que você tem, porque você está desonrando Deus. Então primeiro vem Deus. Se aquele ser humanozinho quer dar lugar para Deus, então você também cuida do ser humano, porque ele quer dar lugar para Deus. Você não está em contenda com o ser humano, e nem ele está em contenda com Deus, nem você com contenda com Deus. O que acontece? Né? Aquela contrariedade não existe. O que acontece? Aí o valor do bom tratamento. Esse bom tratamento de Tiago 3 não é só o tratar, né, a estética do bom dia, boa tarde, ser educado por fora, não. A ética externa, que muitas vezes ela é vazia e somente aparente, não. Deus entende o que o ser humano faz interiormente nas suas intenções para com ele e para com o próximo. Deus sabe as intenções do coração. E isso é um trabalho que Deus vê não só de um dia, de um bom tratar, fulano veio me visitar, eu tratei ele bem. Não. É aquilo que se faz todo o dia, né? É aquele plano de décadas. Qual foi a intenção geral do indivíduo com o próximo, que ele está querendo fazer com o outro? Qual é a intenção profunda dele? Então aqui, Jesus diz: para ser rico na terra, precisa ser rico primeiro, de forma segura para com Deus. Quando você tem votos de honrar Deus em primeiro lugar, não esquecer os valores de Deus, tratar bem o seu dia muito bem, em paz, porque Deus está convivendo com você, você não está inquieto, você está em paz. Independente se você está ganhando bem, se está avançando, você não vai sair destratando, machucando, batendo, magoando, desvalorizando pessoas, ritmos, tempo, limites, desvalorizando as questões financeiras, as ordens, né, os recursos, os critérios, as exigências de documentos, de tudo que é honesto, não vai saindo fazendo de qualquer jeito. Deus diz: se houver o respeito da vida para com a vida na origem, então a vida é colocada em primeiro lugar do que as posses materiais. Mas quando o indivíduo esquece de ser humano, esquece de conviver com o humano, né? Tratar bem, porque o maior valor da vida é você conviver com o próximo e consigo mesmo e com Deus nesse tempo de vida que se tem na Terra. Quando ele esquece esse valor primário, ele vai destratando em prol e a favor dos seus próprios interesses. E quando ele começa a fazer isso, cada dia ele fica mais contencioso, mais conflituoso e mais necessitado. Porque por mais os recursos que ele tem, nunca será suficiente, não tem a bênção de Deus, não tem a multiplicação, não tem a paz de Deus. E além de não ter a bênção, a multiplicação e a paz de Deus, no instante acaba esse dinheiro. Desvaloriza espiritualmente o valor do dinheiro. Porque esta pessoa está dando mais valor à materialização das coisas do que à humanização da vida, o ser humano, tratamento, né? Então aqui, considerai os corvos que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Jesus está contando segredo financeiro aqui. O que tem a ver os animais com a área financeira? Por que Jesus, para ensinar a questão do suprimento de necessidade, foi falar de pássaros? Primeiro que o pássaro na Bíblia significa a carne do corpo humano, né? Uma das ilustrações do corpo físico é falar de animais, falar de pássaros, do boi. Fala muito sobre, né, a parte do sustento do físico. E aqui quando Jesus fala das aves, ele está dizendo, olha, as aves, elas têm um corpo, elas precisam sustentar o corpo delas.
E aí para isso elas precisam comer, porque elas têm um corpo físico. O ser humano também tem corpo. E como o ser humano tem corpo, ele é inquietante porque ele tem que sustentar o seu corpo físico. Então a mesma preocupação que um homem teria é a mesma preocupação que um pássaro tem. Você acorda cedo e pensa, tem que comer, o pássaro acorda cedo e pensa, tem que comer. A mesma mentalidade do homem para se preocupar com o corpo também existe nos pássaros. Eles se levantam e se preocupam com o corpo. Só que Jesus está dizendo aqui, os pássaros não guardam. O ser humano é angustiado para guardar, para ter. Os pássaros não tem como. Eles não têm planificação diária, contínua para guardar dinheiro. Contudo, eles não têm despensa para guardar o celeiro, não semeiam e nem ceifam. Contudo, Deus as alimenta. O que Jesus está contando financeiramente aqui? O pássaro tem corpo, não guarda nada, não tem planejamento financeiro e não morre. Por que ele não morre? Porque ele está convivendo com Deus. Está dizendo, contudo, Deus os alimenta. Se ele está dizendo que contudo Deus os alimenta, ele está falando de que é porque Deus está convivendo com os pássaros. Deus está ali com aquele pássaro. Deus só alimenta aquilo que ele está perto. Deus não vai alimentar aquilo que ele não conviveu. Se Deus não está vendo, não alimenta. Se Deus alimenta, é porque Deus está ali junto. Então, se Deus está ali junto, a convivência com Deus faz os pássaros serem supridos. O que está dizendo? Está dizendo que os pássaros, antes de buscarem o seu alimento, eles primeiro se preocupam em tratar bem com a convivência com Deus. O que é Deus? É a vida. Eles se preocupam com o bom tratar diário da vida. É o básico. Acordar bem e tratar bem, né? Um pássaro, ele acorda com fome, não é porque ele está com fome, ele sai se batendo a cabeça dele nas paredes, nas coisas, não. Ele vai voar e vai procurar bem, com diligência, o alimento dele. Ele não vai saindo, destruindo tudo porque ele está com necessidade. O ser humano sai maltratando tudo e todos pela ganância, necessidade dele. Ele quer mais, né? Ele põe um plano alto, ninguém estava com ele quando ele planejou, mas porque ele planejou, aí ele sobe, põe uma carga, uma pressão em cima de todo mundo, porque ele tem que cumprir a meta dele. E sai maltratando todo mundo, sugando todo mundo. Deus diz, a unidade de convivência com a vida sem inquietação, sem maltratos ao redor de si, faz com que a convivência com a presença de Deus que está ali alimente o pássaro. Se o pássaro sabe conviver com a presença de Deus, o amor de convivência, de bom tratamento do dia a dia com a vida, faz com que Deus venha e alimente. Aí Jesus disse, quanto mais valei vós do que as aves. O que Jesus está dizendo? Se Deus convive com o pássaro todo dia, quando o seu corpo levanta e ele acorda pensando, eu preciso comer. Deus também convive com o ser humano quando levanta, acorda e diz, eu preciso comer. Preciso trabalhar. Preciso ganhar dinheiro. Né? Aí ele acorda e pensa isso, Deus está lá junto com ele, convivendo com ele, pensando também. Só que Deus está observando se o tratamento do homem vai ser manso, calmo, educado e tratável com o seu dia, sem destruição, sem mau humor. Se vai ser um tratamento de convivência com paz ou debaixo de inquietação. Arrumando qualquer motivo para contenda, seja porque tem muito a ganhar
muito alvo a realizar, ou seja porque está faltando, seja por fartura, ou seja por ausência, escassez. O ser humano distrata, maltrata o próximo, a si mesmo e a presença de Deus, ou ele é rico para com Deus, ou ele convive bem nesse dia a dia dele enquanto ele se levanta para ter o seu sustento. O pássaro não entra em conflito porque ele está com fome, né? Ele não vai sair matando vários da sua prole ali, da sua raça, da sua espécie, porque ele está com fome. Não. Então aqui, Jesus está ensinando que mais valor tem a riqueza para com ele, que significa a boa comunhão do homem com o próximo, nos valores diante dele e para com ele, do que o ser humano, o indivíduo, ficar tão focado na posse, no alvo, na obsessão, na ambição, no foco, e quando ele sai da linha de bom tratamento, pronto, ele já está decaindo. Porque ele pode até ganhar um valor alto, né? Um valor financeiro, uma representação de capital alta, mas aquilo vai perder o efeito. Ele vai perder logo aquilo que ele ganhou, tanto ele trabalhou. Por quê? Porque de verdade ele desrespeitou a riqueza para com Deus. Então, é aquele versículo que Jesus fala, versículos antes aqui. Louco, esta noite pedirão a tua alma, o seu tratamento com a vida, consigo, com Deus, com o próximo, com a presença de Deus, os valores de Deus. E o que tens preparado para quem será? Porque tudo que a gente ganha, né, de fruto material, vem para Deus, quando Deus olha, com a qualidade da alma daquela pessoa. Se aquela pessoa está em conflito, se aquela pessoa está inquietante, se aquela pessoa está em contenda, em inimizade com alguém, inveja com alguém, todas as maldições daquelas influências destrutivas estão dentro do fruto daquele dinheiro. Se comprou uma casa, está dentro daquela casa. Se comprou um comércio, está dentro daquele comércio. É um fruto de um dinheiro que o efeito daquele dinheiro ele está debaixo da essência de destruição. Então, para Deus prosperar, primeiro tem que ser rico para com ele. O bom tratamento de alma interna e externa. Por quê? Porque assim o dinheiro para com Deus ele é uma fonte limpa. Ele é uma fonte de abençoar algo que não veio por ressentimento, não foi fruto de vingança, não foi fruto de destruição e de todo tipo de sujeira espiritual. Então Jesus está contando, você tem que estar muito bem, sem inquietação nenhuma para ser rico, materialmente falando. Por quê? Porque primeiro a riqueza da paz, do descanso, do perdão, do amor, da graça de Deus, da boa comunhão, da grande harmonia, da grandiosa unidade da sua alma com Deus e com o próximo, tem que estar muito grande, muito forte dentro de você. Porque ela dentro de você, fortalecendo você, aí você está sendo rico para com Deus. O que você ganhar, você não vai arrumar confusão, briga, contenda com ninguém, nem com a sua alma. Você não vai ficar lembrando, fulano me fez isso, fulano fez aquilo, devia ter feito isso, não fez, me negou tal coisa. É porque essa pessoa fez isso de mal e fez aquilo outro. E contando as histórias do dia que nasceu. Não. Você vai receber o dinheiro para abençoar. Porque um dia você não teve, por alguma circunstância, mas o Senhor teve misericórdia de você e te visitou. Te trouxe de volta. Então a gente quer ter, né, muito dinheiro. Nós estamos falando da área financeira. Ah, nós queremos ter, nossa, que maravilha. Mas nós não queremos ser tratados espiritualmente. Para não esquecer os valores de Deus, para honrar o próximo e para não usar das nossas posses em destruição para com as pessoas, nem conosco.
nem destruição da nossa alma, porque estamos inquietos, às vezes uma agenda lotada, muitos afazeres, pensamento, a cabeça cheia. A pessoa começa a não descansar, não se alimentar bem, não dormir bem, maltratar as pessoas, maltratar os trabalhadores. Começa aquela cadeia de destruição. E Deus vai olhando e fala, não vou. Não posso continuar abençoando, eu tenho que dar um freio. Por ser que se eu continuar abençoando, vai destruir. São riquezas que se tornam maldições quando a nossa alma, primeiro, não está sendo e não está se tornando rica para com Deus, no bom tratamento com Deus, no bom tratamento conosco, no bom tratamento com o próximo, enquanto está vindo recursos para nós. Se for para ter dinheiro para odiar mais o outro, se for para ter dinheiro para se vingar de outro, se for para ter dinheiro para ter mais ressentimento e lembranças das coisas ruins, se for para ter dinheiro para ficar sem tempo com a família, com filhos, com o lar, com a casa, consigo mesmo, com seu próprio cuidado, se for para ter dinheiro para perder a noção de qual é o seu espírito, qual é a sua alma, quais são os seus limites, se for para ter as coisas para desandar e destruir, melhor não ter. O próprio Salomão, que era o homem mais rico, disse, é melhor uma mão cheia com paz, segredo financeiro, do que duas mãos com contenda. Briga, mágoa, ofensa, vingança, ira, ódio, combate, deixa tudo. Melhor ser pobre, não ter nada, e a paz de Deus está guardada em você, do que tudo que você ter ser para perdição. Porque primeiro o coração, o espírito e a alma não está rico para com Deus. Nós vamos seguir na nossa próxima live. Vamos orar, agradecer ao Senhor por sua palavra, por tudo aquilo que Ele tem nos dito, tem feito por nós, por sua misericórdia. E estamos estudando o que é a autoridade de Deus nas finanças, como ela funciona diante de Deus, ok? Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te louvamos por tudo, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Obrigado por esse mecanismo de proteção, aonde muitas vezes o Senhor não nos dá, porque o Senhor quer nos guardar, Senhor, de ossos espirituais da maldade, de contendas, ossos espirituais de dissensão, ossos espirituais do ódio, da ira, de tantos conflitos, tantas contendas, tantos combates inúteis e vãos. O Senhor nos guarda de tudo isso, Senhor, moderando para conosco, conforme a nossa alma, o Teu bom cuidado. Nós te pedimos, multiplica primeiro o nosso coração, na riqueza para contigo, nos Teus valores, para que o Senhor possa nos confiar a Tua obra e a Tua vontade em cada um de nós, cada um que nos assiste. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Fala, Espírito Santo, ainda melhor a cada coração que ouve. Em nome de Jesus, desde agora para tudo sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!